No episódio de hoje, eu vou abordar dois temas muito interessantes. O primeiro é o seguinte: como fazer com que o teu público, fazer com que a tua audiência pense em você a todo momento, que você, de certa forma, fique ali presente na mente do seu cliente. É algo que eu falo muito para os meus alunos. Porto, já tem muita metodologia, eu não vou lançar a minha. Calma, lança. Se promove no mercado, o mercado de empreendedorismo é assim mesmo, você não vai ser o único ali que tem a solução. No entanto, você, à medida que o tempo for passando, à medida que você vai se desenvolvendo, e à medida que você vai se autoconhecendo e conhecendo o mercado, você de certa forma vai começar a desenvolver aí elementos de diferenciação. E assim, esses elementos de diferenciação, pessoal, ele vem com o tempo, ele não vem do dia para a noite, ele não vem algo que eu vejo que de certa forma traz um malefício para quem é empreendedor digital, é aquela de certa forma fixação de querer acertar tudo logo de primeira, e não funciona dessa forma. É como se fosse um campeonato, você vai ter jogos, você vai ganhar, vai empatar, vai perder, mas que você não pode perder o campeonato. E se por acaso você não ganha ali o troféu do campeonato, tem outra temporada, você vai tentar ali normalmente. Então assim, como é que faz para você ficar ali na mente do teu público? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, em relação à imagem, qual é, de certa forma, o estilo que eu devo utilizar aí para minha audiência? Será que, por exemplo, no meu caso, eu tenho que andar de terno? Será que eu tenho que andar de camiseta, polo? Será calçado ideal, calça ideal? Como que chegou isso? Que tema louco, né, Bruno? Mas na verdade foi um tema que chegou aqui dos meus alunos e eu achei interessante trazer para vocês, que nada mais é do que essa questão da nossa imagem, né? Do nosso, digamos assim, do nosso marketing pessoal. Será que é marketing? Será que isso vai te fazer vender mais? Será que vai fazer vender menos? Será que isso é tão importante assim a ponto de, se eu colocar uma camiseta vermelha, eu vou vender mais? Isso eu vou responder para você aqui na segunda pergunta. Então vamos lá. Primeira pergunta que chegou para mim é o seguinte: como que eu faço para, de certa forma, me manter ali ativo na mente do meu potencial cliente ou do meu cliente? Pessoal, é o seguinte: ontem, para quem viu meus stories, na verdade, de terça e quarta-feira eu falei muito a respeito. Eu coloquei lá uma enquetezinha, uma caixinha de perguntas e coloquei mais ou menos assim: dia 13 de julho de 2020, às 8 horas da manhã, vou lançar aqui a minha metodologia 100% online. Coloquei lá especificamente o dia e o horário, realmente vai ser 13 de julho de 2020. E aí eu perguntei, que gatilho mental que eu usei ao inserir a data? Foi essa a pergunta. Eu coloquei lá autoridade, coloquei prova social, coloquei, não vou lembrar agora, reciprocidade, e coloquei também a antecipação. Antes de te responder, eu preciso primeiro apontar o que é gatilho mental, né? Gatilho mental nada mais é do que o seguinte: atualmente ela tem, de certa forma, tem duas pessoas aí, por exemplo, tem dois portos aqui. Tem o porto racional, digamos assim, e o porto emocional, digamos assim também. E, enfim, quando eu fiz ali a minha graduação de pedagogia, tive minhas aulas de psicologia e lá falava-se que era criança interna, enfim, aquele negócio todo. E aqui eu costumo dizer que é o emocional ou o racional, enfim. Quem for mais da área técnica aí, que caso queira me corrigir, fica à vontade, pode comentar aí abaixo. Mas de qualquer forma eu vou explicar dessa forma. E normalmente nós tomamos decisões. Nós tomamos decisões, pessoal, baseadas no nosso emocional. É algo que eu falo muito. A gente age com o emocional e justifica com a razão. Então, se nós somos assim, o teu cliente também é assim. Então, ele toma a decisão de comprar, ele toma a decisão de adquirir o teu produto, teu serviço, teu infoproduto, baseado no emocional. E em algum ponto ali do emocional dele, ele decidiu adquirir o teu produto e decidiu de certa forma que aquilo iria causar uma transformação para ele, né? Porque toda venda é uma transformação. Se eu compro um produto, eu estou buscando uma transformação, e é por isso que é muito importante para você que vende saber exatamente qual que é a tua promessa, tá? Toda venda é uma promessa, eu estou prometendo alguma coisa a alguém. Esse episódio aqui, Porto 2107, episódio 17, é uma promessa, né? Você vai ficar aqui comigo, você vai aprender, então estou te prometendo que assistindo isso aqui você vai aprender a usar esse gatilho da antecipação, que eu vou te ensinar agora como é que funciona. Então é o seguinte, quando eu coloquei a data,
que aconteceu? Ela já gerou, de certa forma, uma expectativa. Para algumas pessoas que já estão interessadas na minha metodologia, já estão interessadas em ver minhas aulas ao vivo, já estão interessadas em ter uma plataforma de estudos em que eu vou ensinar lá o passo a passo, tanto de negociação, de vendas, de estratégia para cada negócio, uma central de ideias que eu vou colocar, grupo no Facebook, grupo no Telegram, que mais? Close Friends? Não, Close Friends só para a mentoria do Porto. Mas enfim, tem algumas pessoas que já estão interessadas. Então, para essas pessoas, quando eu coloco a data, o que acontece? Elas, de certa forma, já se preparam para adquirir o produto, para adquirir o serviço. Só que tem um detalhe. Não adianta, o gatilho de antecipação não adianta só necessariamente eu colocar a data. Por exemplo, se eu falo para vocês, pessoal, vai lançar um filme de terror XYZ dia 30 de agosto. Para algumas pessoas pode ser interessante, para outras pessoas que não gostam de filme de terror do gênero, elas não vão achar nada interessante. Então percebe que nesse caso não basta só o gatilho da antecipação. Por quê? Porque você precisa também de outros elementos. Quais elementos são importantes? Primeiro é o seguinte, você precisa tornar de certa forma, esse anúncio, né, esse pré-anúncio, algo relevante, algo que realmente vale a pena. Por exemplo, eu citei o exemplo aqui do filme de terror, mas se, por exemplo, eu colocasse ali, olha pessoal, vai vir dia 31 de agosto, vai sair aí o filme, sei lá, me ajuda aí, sei lá, vou colocar aqui Fred Krueger sexta-feira, não sei, Fred Krueger sexta-feira, tá vendo que eu não entendo muito, episódio 2, por exemplo. Então, para quem é fã da franquia, de certa forma vai ter um efeito maior, eles vão criar uma expectativa maior. Por isso, pessoal, que é muito importante que o gatilho da antecipação ele esteja também acompanhado de um outro gatilho chamado reciprocidade, ou seja, você vai preparando a sua audiência. Encare aí o seu Instagram, Facebook, YouTube, podcast, LinkedIn, enfim, as suas redes sociais como um todo, TikTok também, como uma fonte, uma ferramenta em que você vai preparando a sua audiência. Por isso que é importante você ter uma frequência de postagens, por isso que é importante você, se não puder postar todo dia, mas pelo menos ter o Stories mantenha ativo. Por quê? Você se torna familiar, você torna a sua solução familiar, você torna a sua solução de certa forma necessária para o teu cliente, você torna a sua solução de certa forma, você vai mostrando ali curiosidades da tua solução, você vai mostrando ali os bastidores da tua solução, você vai mostrando ali a origem da tua solução e até o ponto em que você começou a gostar disso aqui também. Às vezes é algo que eu percebo que a boa parte não explora tanto é a sua origem. É muito importante focar na sua origem também. Por quê? Você cria similaridade com as pessoas. Normalmente a gente vê as pessoas prontas, né? Mas olha como é interessante quando nós vimos, de certa forma nós temos ali, nós presenciamos a origem, o início, né? Tem, por exemplo, aquela imagem bem bacana ali do Steve Jobs na garagem, né? Aquela foto ali emblemática e tudo, e aí faz aquele contraste bem bacana, né? Pô, ele começou aqui na garagem e olha onde ele chegou. Então, olha só, aquilo cria uma similaridade muito grande, porque tem muita gente que está, de certa forma, na garagem, né? Está produzindo ali na sua casa, está produzindo ali com pouco recurso. Eu mesmo comecei assim, eu comecei com suporte de caixa de sapato, eu comecei fazendo live somente no Facebook, porque eu não sabia fazer live no Instagram, eu comecei também, eu nem sabia fazer grupo no WhatsApp, você tem uma ideia. O meu primeiro curso online foi no Google Classroom, porque era a única ferramenta que eu dominava. Então depois eu fui começar aprendendo outras ferramentas. Então olha só como é interessante você perceber que existem formas diferentes de você comunicar a tua solução. Então eu estou falando tudo isso para justamente o gatilho da antecipação fazer sentido, porque uma vez que você coloca a data, uma vez que você de certa forma está antecipando, está preparando a tua audiência para algo relevante, tá deixando muito claro, tem que ser relevante, isso vai dar um poder muito grande para que você de certa forma consiga vender mais. Um exemplo que eu separei para vocês é o seguinte, eu tenho quase que certeza que boa parte de vocês assistiu um filme chamado Vingadores Ultimato, né? Foi aí basicamente 10 anos de preparo para esse filme chegar aí no cinema, enfim.
Então, se você recordar, né, para você que é fã aí e tudo, e se você perceber, tem as histórias ali dos heróis como um todo, do Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e tal, tarará, e você vai perceber que toda vez que era lançado um filme, né, toda vez que era lançado um filme deles, preparando para o Vingadores Ultimato, o que acontecia? Supondo que o filme vai ser lançado hoje, normalmente os cinemas eles fazem uma sala de pré-estreia, né? Talvez na quarta-feira, de terça para quarta-feira e tudo, e pode observar, normalmente essas salas estão 100% lotadas, entupidas de gente. Por quê? Porque a franquia utilizou o gatilho mental da antecipação. Eles colocaram ali a data, colocaram ali uma sessão especial, digamos assim, colocaram o benefício de mostrar primeiro para os fãs, e você percebe ali que eles enganjaram muito. E olha o que o cinema usa aqui, enfim, o que as franquias usam, que você pode utilizar também. Antes de fazer teu lançamento, vai colocando ali pequenos trailers, exatamente. O trailer é justamente para isso, para que de certa forma gere uma relevância para o principal, né? Então a mesma coisa, para você que está vendendo alguma coisa, para você que está vendendo teu serviço de personal, de fisioterapia, está vendendo teu produto, shampoo, condicionador, cosmético, você também pode fazer isso daí também. Você pode pegar aqui partes do teu produto e ir mostrando aos poucos para as pessoas. Pessoal, olha só que vai chegar aqui no dia 31 de julho, já estou aqui dando uma prévia para vocês. Ficou interessado? Eu tenho uma comunidade do Telegram que eu dou dicas sobre esse meu produto, eu dou conteúdos extras sobre esse meu serviço. Entra lá, é 100% gratuito. Então, quando as pessoas entram de certa forma na tua comunidade, quando elas entram ali no teu espaço gratuito, digamos assim, a tua sala de espera, é interessante porque elas já estão te dando o sinal de que lá é relevante, já estão te dando o sinal de que elas realmente estão interessadas. Oi, fulano, o que vai acontecer dia 30 de julho? Eu fiquei curioso, eu gostei desse vídeo aqui, eu gostei dessa imagem, eu gostei dessa live que você fez, o que vai chegar aí? E aí você percebe que essa pessoa está muito próxima de comprar de você. Então olha como é interessante usar esse gatilho da antecipação. Então se você for perceber, o gatilho da antecipação está em tudo na nossa vida. Outro exemplo bem bacana é o exemplo aqui de casa, por exemplo. Esse final de semana agora vai ter aniversário da minha cunhada, do meu enteado, da minha mãe, segunda-feira. Na outra semana é o meu aniversário. Tem mais aniversário aí de alguns tios, da minha esposa, enfim, não vou lembrar agora de cabeça. Prima, deve ter. É que ela falou várias vezes. Ela falou assim: Bruno, esse mês de julho nós temos que nos preparar para os aniversários que vão surgir aí, que vai acontecer. A gente tem que se preparar para presente, para, enfim, dar os parabéns e tudo. Então, olha só como a Marcela utilizou o gatilho mental da antecipação comigo, sem talvez ela perceber, mas eu percebi. Por quê? Isso já gera uma preparação. Supondo aí, lembra aí da sua primeira, e esse é meu último exemplo para afirmar mesmo se você entendeu o gatilho da antecipação. Se você não entendeu, pergunta aí que eu respondo para você. Mas lembra aí, teu primeiro dia na faculdade. Primeiro dia que você pisou na faculdade, universitário, realizou teu sonho e tal, aquela coisa toda. Gerou uma expectativa em você? Para algumas pessoas, pessoal, gera expectativa até no ato de fazer a matrícula, porque é o sonho de muita gente, né? No meu caso foi assim, na época foi o meu sonho entrar na faculdade. E aí tem, por exemplo, tal dia você vai entregar a documentação. Cara, gera uma expectativa muito louca, você fica olhando os documentos. Na minha época eu tinha que entregar o documento físico, não sei como é que está hoje, talvez hoje esteja mais digital, né? E aí tinha que ir lá, saber se estava certinho, Xerox, autenticação, aquele negócio todo. E isso gera uma ansiedade, aquela euforia toda. E aí depois vem o primeiro dia na faculdade. Você, cara, quer ser um dos primeiros ali de chegar, quer ouvir tudo, quer ler o manual, quer ler o edital, quer ouvir as palavras do reitor, se for o caso, dos professores, quer anotar tudo. Isso no primeiro dia é muito bacana, né? Então depois de um tempo aí se torna comum. Mas olha como as faculdades também usam o gatilho da antecipação com a gente. Então é isso, pessoal. Você que vende produto, você que vende serviço, adote essa estratégia, use o gatilho mental da antecipação. Você vai perceber que existem pessoas aí que estão te acompanhando, que elas talvez elas não curtam, talvez elas não comentem, talvez elas estejam aí silenciosas, mas quando você lança alguma coisa, elas são uma das primeiras a comprar.
Por quê? Porque você está usando ali o gatilho da antecipação. E aqui eu reitero, dia 13 de julho, lançamento da minha metodologia 100% online, estratégia digital. Você vai ter aula ao vivo, vai ter aulas gravadas, vai ter meu grupo do Facebook, meu grupo do Telegram. E além disso, você vai conviver com muitos empreendedores de várias áreas aí, que a gente troca muita estratégia, tá bom? É algo que eu falo muito. Você quer fazer um projeto grandioso, até postei no vídeo de hoje. Você quer fazer um projeto grandioso, faça acompanhado. Sozinho vai ser muito mais difícil, vai demorar muito mais. Então é importante você fazer. Caso você decidir, quero deixar um legado, eu quero viver de propósito, eu quero ter aí meu nome escrito na história. Então, meu amigo, você tem que ter ali alguma pessoa te auxiliando, e um deles é um estrategista digital, tá? Você vai precisar com certeza. Se não agora, talvez daqui a um tempo, mas você vai precisar, tá bom? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: Porto, qual que é o melhor visual? O que eu preciso usar aqui para conectar com a minha audiência? Será que se eu usar terno eu vou estar errando? Será que se eu usar camiseta eu vou estar errando? Eu vou estar acertando? E por que isso é importante e tudo mais? Foi essa pergunta que me chegou do grupo, né, dos meus grupos de alunos, e gerou uma discussão bacana, e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Inclusive eu vou postar essa foto amanhã de manhã. De como eu me vestia e de como eu me visto hoje, para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou explicar agora. Mas o fato é o seguinte: isso tem relevância? E aí eu respondo para você. Depende. Primeiro, depende do teu público, depende da tua solução. Vou dar o meu exemplo aqui para depois, se caso você queira que eu dê exemplo para você, você me fala aqui qual é o teu nicho, que eu respondo para você, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei em 2017, eu focava muito, eu já falei muito para vocês sobre isso, eu focava muito em gestão de carreira, eu fazia coaching de gestão de carreira. E aí por eu ter já uma carreira nas academias, em faculdades, professor de pós-graduação, então de certa forma eu me comunicava muito com o público acadêmico e com os meus colegas professores e professoras. Então normalmente como é que eu me vestia? Eu me vestia ou de blazer, quando eu dava palestra presencial era blazer, era terno, era camisa social, às vezes outra ali eu usava uma polo e tudo mais. Eu já falei isso na minha aula do YouTube, vai lá, ou então entra na minha comunidade para você ver a aula inteira, que, cara, acho que foi o vídeo que eu contei a minha história da minha vida inteira, assim, em poucos minutos, para você entender, caso você queira me conhecer mais profundamente, né, por que eu falo de tudo isso. E eu lembro que eu falei o seguinte: teve um momento que eu comecei a atender gestão de carreira, e à medida que eu atendia, à medida que eu fazia especificamente transição de carreira, ajudava as pessoas a entenderem, a se entenderem melhor, a se encaixarem melhor junto aos seus trabalhos, alguns dos meus clientes, eles começaram: você faz alguma coisa voltada para empreendedorismo, cara? Estou a fim de empreender, eu quero sair do serviço público, eu quero sair do CLT, eu quero montar um negocinho aqui, mas estou meio devagar, eu queria que você me desse uma ajuda. E eu comecei, de certa forma, a ajudar-se dentro da gestão de carreira. E aí, para minha felicidade, foi algo que eles gostaram e eu gostei. E aí eu comecei a mudar, eu comecei a, de certa forma, comunicar que o meu carro-chefe de produto não era mais gestão de carreira, mas era empreendedores. E assim, era empreendedores de modo geral mesmo, seja físico, seja online. Eu não tinha essa concepção na época, isso foi em 2018. E aí eu comecei a mudar um pouco minha roupa, comecei a mudar um pouco o meu estilo. Por quê? Quando eu comecei a atender os empreendedores, normalmente, na época, eu achava que eu teria que ir para o escritório, que eu teria que alugar um cowork, alguma coisa nesse sentido. E eu pensei realmente nisso, eu comecei a pesquisar e tudo, blá, blá, blá. Só que eles começaram a me pedir o seguinte: Porto, eu quero ser atendido igual como você atende os teus clientes de gestão de carreira. Eu quero ir para um café, eu quero ir para uma padaria, eu já quero ir para um bar ali para me descontrair um pouco, a gente vai conversando e tal. Pode? Falei, cara, pode, por mim não tem nenhum problema, desde que a gente tenha aqui um ponto de atenção, desde que a gente tenha uma organização e a gente, de certa forma, sai aqui com um planejamento, sai aqui com algo construído, por mim não tem problema. E aí eu comecei a identificar o seguinte: por que eles me pediam isso? Por que eles preferiam ir para um café a ir para um escritório, para um coworking, enfim, para um consultório, digamos assim?
Porque o empreendedor, comecei a perceber que ele tem uma rotina muito, não vou dizer pesada, mas ele é cheio de tarefas, digamos assim. Quando ele é um empreendedor operacional, digamos assim, ele é aquele cara que desde pensa o seu negócio, desde que abre e fecha a porta, desde aquele que serve o cafezinho, desde aquele que faz orientação ali com os colaboradores, confere estoque, como é que tá a venda, planilha, RH, tudo é ele, né? Até brinco assim, que quando esse cara sai, viaja assim, passa um final de semana, a empresa ela cai. E isso é um grave erro, né? Se você tem uma empresa, se você tem colaboradores e está acontecendo isso com a tua empresa, procura ajuda, procura entender como você faz para migrar de um empreendedor operacional para um empreendedor, digamos assim, estratégico, que esse que seria o ideal. E para isso acontecer, você precisa necessariamente ter uma equipe forte. Você precisa ter, de certa forma, também conhecimento sobre gestão, tanto de colaboradores, quanto gestão financeira, quanto gestão ali do teu próprio negócio, tá? Noção de liderança também é muito importante, tá bom? E aí, eu comecei a perceber esse negócio. Quando eu percebi isso, quando eu identifiquei isso, eu comecei a, de certa forma, deixar um pouco ali as minhas camisas de botão, terno, aquela coisa toda, e eu comecei a usar mais camiseta, calça jeans, tênis, aquele negócio todo. Por quê? Porque eu estava comunicando para eles que, de certa forma, o local onde eu os levava, o café, enfim, coworking, de certa forma eles poderiam ser mais livres. Tem até esse ponto também. Em muitas ocasiões, pelo menos os meus clientes, quando eu os atendia naquela época, eles se sentiam mais à vontade lá comigo em um café do que na sua própria empresa, porque lá eles poderiam ser eles mesmos, lá eles podiam rir, lá eles podiam lamentar, lá eles podiam, de certa forma, desabafar, contar ali o que estava acontecendo, e talvez na empresa eles não tivessem tanto essa abertura, né? Tanto essa liberdade de ser eles mesmos. Então, por isso que quando eu comecei a usar, digamos assim, essas roupas e tudo mais, um pouco mais simples, começou a fazer sentido também para eles. Então, perceba que no meu caso, eu apliquei de uma maneira estratégica, mas não foi assim, eu vou usar a camisa preta e vai dar tudo certo. Não, foi porque eu fui identificando o que meus clientes se sentiam mais à vontade, e teve até uma interessante, assim, quando eu comecei a trocar assim o terno ou a camisa de botão pela camisa de algodão, digamos assim, teve uma que me falou bem assim: cara, Bruno, você não tem noção que eu já tentei mentoria de tudo quanto é jeito, mas eu nunca me senti à vontade. Aí eu, poxa, por quê? O que aconteceu? Ela, quando eu tinha ali a mentoria com fulano, ciclano, eu ficava tão mal assim de estar mal vestida, e ele todo bonitão lá, de terno e gravata, não sei o que, e eu não me sentia bem, eu não conseguia ser eu mesmo. E contigo não, cara, eu consigo ser eu mesmo, eu consigo falar, eu consigo me expressar, eu consigo rir, eu consigo relaxar. E, cara, aquilo ali foi a chave para mim. Pô, acertei. Porque realmente é isso. O meu trabalho, pelo menos da mentoria do Porto do Programa Infinity, em que eles têm a mentoria individual comigo, eu preciso que eles se abram, eu preciso que eles sejam eles mesmos, porque senão eu não consigo ajudar. É que nem, por exemplo, um paciente que chega até o médico na frente dele e não relata nenhum sintoma. Como é que o médico vai ajudar? Não tem como, né? Ele precisa falar, ele precisa demonstrar ali sinais, né? E essa, de certa forma, foi a minha sacada lá atrás. Então, essa é a minha sacada para você. Começa a perceber também um gatilho mental, ela vai falar de gatilho mental, chamado gatilho mental da similaridade. Como assim, Bruno? Nós tendemos a nos conectar, a nos, de certa forma, a nos relacionar com pessoas que são um pouco parecidas conosco. Um exemplo é o seguinte: existe um jogo chamado Free Fire, não sei se vocês jogam, não sei se, enfim, alguém joga por aqui, ou já ouviu falar, o seu filho joga, sei lá o que, e você deve ter percebido que o Free Fire tem comunidades, ele tem ali grupos, ele tem ali pequenos grupos que eles jogam juntos, eles se escutam, enfim, aquela coisa toda. Eles têm um ponto em comum, que é o quê? Gostar do jogo, compartilhar as estratégias, compartilhar ali o gosto em comum. A mesma coisa para time de futebol, a mesma coisa para talvez crenças, religião e tudo mais, e a mesma coisa para preferência política, a mesma coisa de certa forma para rotina também. Eu lembro que quando eu casei e eu ia para treinamento,
E eu até falei pra minha esposa, cara, eu tô aqui com os casados, né? Porque os solteiros eu não conectava mais o papo. O solteiro eu tava falando de videogame, por exemplo, nada de errado, eu gosto também. Só que, pô, naquela época eu não tava, e até hoje eu não tô tão de videogame assim, eu tô mais focado em estudo e tal, não sei o quê. E o casado não, o casado já tava falando de novos cursos de investimento, alguns de carro, alguns de modelo de celular. E eu, pô, isso daí eu gostei, isso aqui eu vou ficar aqui. Ou seja, eu tendia a me encaixar em grupos que eram parecidos com o que eu estava buscando. Esse é o gatilho da similaridade. Então, caso você identifique que o seu público ele está buscando liberdade, ele está buscando serenidade, ele está buscando paz, ele está buscando momentos ali de conexão, ou ele está buscando adrenalina, ou ele está buscando ali momentos de sair da rotina, ou ele está buscando ali momentos de carpe diem mesmo, de viver a vida, né, como se fosse a última vez e tal, e aí você pode conectar com essa pessoa usando ali a tua vestimenta. O outro que é bem interessante é o seguinte: use aquilo que você, de certa forma, se sente confortável, tá? Por quê? Eu vejo que hoje é o principal, tá? É importante você estar 100% confortável com o que você, de certa forma, está usando, com o que você está expondo. Hoje eu me sinto super confortável com a camiseta, hoje eu me sinto super confortável ali com a calça jeans, com o tênis e tudo mais. Porque, cara, primeiro que eu acho super prático. Segundo que eu moro em Manaus, né? Quem é de Manaus sabe aqui que normalmente aqui ou é calor, a gente não tem muita opção. A não ser quando a gente viaja, dá para usar um casaco e tal, mas aqui não, cara, aqui é calor e calor. Então eu tendo a gostar mais de camiseta, porque, né, vai de acordo ali com o ambiente, com o nosso tempo, com o nosso clima. E da mesma coisa, da mesma forma, você pode também usar isso ao teu favor. Eu só recomendo assim que você não tenda a achar que eu vou usar a camisa preta e isso vai atrair grana porque o outro está usando camisa preta. Eu não sei por que o outro está usando, talvez seja por gosto, talvez seja estratégico, talvez seja orquestrado, mas de qualquer forma não atribua isso. Eu vejo que, enfim, eu já falei disso em outros podcasts, você pode ver lá no meu canal do YouTube, para você que perdeu, mas eu vejo que você precisa focar primeiramente em gerar conteúdo de valor. E quando eu falo conteúdo de valor, pessoal, é que teu produto, o teu serviço, o teu infoproduto, ele comunica uma verdade, ele comunica uma relevância, ele comunica uma importância para a sociedade, que ele comunique de certa forma ali uma diferenciação. Se você parar para analisar, parar para pensar, o que faz diferença na sociedade? O que faz, digamos assim, a nossa sociedade como um todo se tornar melhor? São as soluções. Existem problemas e tem alguém ali, eu tenho um grupo de pessoas que ela vai pensar e formular em soluções. É a solução perfeita? Fica um parênteses, né? A gente não está discutindo isso, mas o que a gente discute é que existem pessoas que elas buscam isso, que elas de certa forma são pessoas que elas pensam além, que elas formulam, identificam um problema, ela consegue perceber uma possível solução ou o início de uma solução também. Então, isso tem a ver com empreender, tá? Antes de você pensar em empreender, antes de você pensar em ter o teu negócio, você primeiro tem que pensar, cara, isso aqui que eu estou vendendo, o que vai fazer de diferente no mundo? O que vai fazer de contribuir positivamente para o mundo, para o outro? Quanto maior a diferença, maior a probabilidade do seu negócio ter prosperidade, ter sucesso, mas é importante você começar. Então, assim, você que está nesse ponto, você que está começando, você que decidiu agora experimentar empreendedorismo, pensa assim, coloca no papel, coloca no Word, vendendo isso aqui, como é que eu gero transformação nas pessoas? O que de certa forma eu vou gerar de emoção nas pessoas, né? O que de certa forma eu vou gerar ali de mudança, né? Talvez mudanças mais altas ou mais baixas, não sei, poderosas ou não, mas é uma mudança. E uma vez que você identificar isso, você explora, tá? E aí eu vejo que esse é o carro principal, esse que é o foco, e aí depois você vai construindo aí, de certa forma, a sua imagem, tá bom? Então, esse episódio eu falei basicamente sobre gatilho mental da antecipação, que é importante você colocar ali uma relevância, colocar uma data, mas desde que isso que você está prometendo seja altamente relevante. Como é que você faz isso? Lives, postando com frequência, stories, se relacionando com o teu público. Tem uma dica bem simples, é bem poderosa, que é o seguinte: costume responder os comentários da tua audiência.
tá? Se a pessoa comentou ali, vai lá e comenta, ajuda. Mas assim, às vezes eu fico olhando, pô, o cara comenta só com emoji, e nada de errado comentar com emoji, mas pô, às vezes a pessoa está fazendo uma pergunta que pode mudar a vida, e ela responde com emoji. Não, dá atenção para ela. Se você, de certa forma, tem uma rotina atribulada, que nem eu tenho, atribulada no sentido de ter muita coisa para fazer, né? Eu preciso estar dando atenção para a empresa, eu preciso dar atenção para os meus alunos, eu preciso dar atenção no próximo lançamento, em produzir o Estratégia Digital 100% Online, que ele está na fase de a gente estar alimentando a plataforma, colocando as aulas lá, né? E se você também precisa dar atenção aí ao teu próximo lançamento e faturamento, enfim, que você pode fazer? Tira, de certa forma, pode fracionar 30 minutos de manhã, 30 à tarde ou 30 à noite, por exemplo. Ou se quiser fazer 1 hora amanhã, 1 hora à noite, não sei, fica a seu critério. E você tira só para responder comentário, tira só para interagir com os teus usuários. Vai lá e curte, vai lá e troca um direct também. Poxa, obrigado por me acompanhar por aqui. É muito bom saber que você tem me acompanhado. Caso você precise de alguma coisa, quiser fazer uma pergunta, estou aqui para isso, estou aqui para te ajudar. Eu vejo que hoje o marketing como um todo e as próprias empresas, a maioria está sacando de que é muito importante que não só ela fique postando ali, mas que ela também interaja. O Netflix é um exemplo muito bacana disso, que ela interage mesmo, ela parece que é uma pessoa, né? Uma pessoa bem-humorada, ela faz meme, ela tem umas respostas irônicas, ela faz umas piadinhas ali. E, poxa, se o Netflix faz isso, por que você não pode fazer, né? Já que você tem um rosto, já que você é 100% humano ali, e isso gera um engajamento muito grande. Ou seja, não, por mais digital que o teu negócio seja, não perca a sua essência humana. Tá? É muito importante você não perder a essência humana. É muito importante você, de certa forma, dar atenção. Eu sei que é difícil, tá? Focar a tua atenção 100% em quem está te acompanhando aqui. Eu já falei isso em outros episódios. Toda quinta-feira, 21h07, eu estou exclusivamente aqui com vocês que me acompanham. Eu estou aqui trazendo conteúdo de relevância. Eu estou aqui, já tive sugestões, eu já fiz episódios justamente por sugestões de vocês. E aqui, ó, sem atravessadores, a não ser que a internet para, a não ser que a energia vai embora, a não ser que meu filho saia do quarto e venha aqui, papai, acabou. Para quem já acompanha, sabe que às vezes o Heitor vem aqui, ele, desliga aqui, bora pai, bora, tem o meu tempo. Então, e é por isso também que eu faço uma vez por semana no Instagram, e agora eu já comecei a fazer no YouTube 8 e 7 também da manhã, e lá eu compartilho a tela, lá eu consigo dar uma aula melhor, digamos assim. E daqui a algum tempo talvez eu faça mais, mas o que é importante é você começar com aquilo que você consegue hoje, tá bom? Evita ao máximo possível aquela comparação de achar, o fulano está fazendo 3 vezes por dia ali, eu vou ter que fazer também. Calma, você tem que fazer de acordo com o que você pode, né? Talvez o outro já esteja com motor de Ferrari, já esteja com motor ali de Lamborghini, então talvez teu motor não seja esse ainda, mas calma, teu motor vai chegar nesse ponto ali, você vai aprimorando. Tem até um post que eu fiz que empreender é muito parecido com o Top Gear. Não sei se você jogou Top Gear, aquele jogo de corrida do Super Nintendo. Eu joguei bastante. E a gente começa com um carro meio que, cara, um carro não dá para gasto não. É difícil chegar em primeiro. E aí, à medida que você vai atravessando as fases, ganhando as corridas e tudo, você vai ganhando um dinheirinho ali, vai aprimorando o teu carro, e vai trocando ali o pneu, vai trocando o motor, vai colocando um combustível melhor, investindo na equipe. Gente, é a mesma coisa empreender. É a mesma coisa. À medida que, por exemplo, você faturou R$1.000 aí no mês, tira uma parte ali, 10% ou 20% desse teu faturamento e reinveste na tua empresa. O que você precisa melhorar? Bruno, eu preciso ter uma iluminação para fazer lives melhor. Então, vamos lá, coloca. Eu preciso ter um microfone, eu preciso investir no design, eu preciso aprender um curso de vendas, e eu te recomendo a Estratégia Digital, que lá vai ter um módulo inteiro de vendas que eu vou te ensinar lá, e assinatura anual, tá? Olha que legal. Você paga uma vez, só vai ter acesso por 1 ano, vai ter acesso às minhas aulas ao vivo, vai ter acesso à minha comunidade do Telegram, em que eu comecei hoje, inclusive, a postar exemplos de copy. E assim, eu não coloco a copy por copy, tá? Eu pego a copy, eu vou destrinchando. Olha, gente, é assim, assim, assado, essa palavra
palavra está aqui por causa disso, essa palavra só, ela gera exclusividade, então você pode também, por exemplo, eu fiz essa postagem só para você, só para dizer que esse conteúdo é extremamente relevante. Então, como o teu cliente vai, de certa forma, ficar se achando ali no aspecto da exclusividade, só porque você colocou a palavra só. Então, eu ensino isso na minha comunidade do Facebook, além do Telegram, que eu dou algumas dicas que eu tenho dos insights do dia a dia, que eu já falei aqui para vocês. Boa parte da minha visão de mundo, boa parte do que eu vejo, do externo, eu faço comparações com venda, eu faço comparações com negociação. Mas por quê? Porque, cara, meu pai me ensinou muita coisa sobre isso. Foi mais de 30 anos aí como negociador. Eu também comecei agora, assim, de fato de direito. Comecei agora, que eu digo, a gente está indo para 3 anos. Tenho meus alunos também que aprendem muito comigo. Então, Porto, eu tenho dúvida se você é bom mesmo. Cara, olha lá os meus alunos, tem o Instagram deles aqui. Olha lá o resultado que os caras têm. Olha lá como é que eles vendem, porque eles acertam. Que lives que eles fazem, quais estratégias que eles usam, de onde vem isso daí? Boa parte vem daqui, tá? De que eles aprendem. E é o que eu falo bastante, não é porque eu ensino que só eu que vou aprender, muito pelo contrário, eu aprendo com eles também. Eles pegam uma estratégia minha e aprimoram, e eu fomento isso neles. Eu quero realmente que eles me superem, porque, cara, isso vai fazer muito, muito bem para mim, para o meu negócio, porque ele começou aqui. Então, por que eu tenho essa visão? Porque a minha formação de educador me fez entender isso. A ideia não é que eu forme o aluno para ele ser inferior a mim, muito pelo contrário, eu formo para ele ser melhor do que eu tecnicamente, porque a sociedade vai, de certa forma, precisar. Eu mesmo vou me beneficiar disso, eu mesmo lá na frente vou ter ali retorno sobre isso. Então, é basicamente essa estratégia, sempre pensar no longo prazo, sempre pensar no macro, sempre pensar ali daqui a 5, 10 anos ou 60 anos, que até fiz um story sobre isso, e eu pergunto muito dos meus alunos, como é que você quer que a sua empresa esteja daqui a 60 anos? E eles ficam com frio na barriga. Eu quero que ela seja muito grande, eu quero que ela seja líder de mercado, e aí eles dão frio na barriga, por quê? Porque eles ainda não têm essa noção, ou boa parte não tem essa noção de que o que você faz hoje tem muito a ver com o reflexo que você vai ter lá na frente. Se hoje você, de certa forma, está investindo em nutrição e exercício físico, se você continuar daqui a 10, 15, 30 anos, o que vai acontecer? Qual a probabilidade? A probabilidade que você tenha uma vida estatisticamente mais saudável, talvez você tenha menos dor no corpo, talvez tenha menos dor na lombar, no ombro, talvez você consiga carregar seus netos sem dor, talvez você consiga correr, talvez você consiga subir escada sem pedir ajuda de ninguém, ou talvez consiga fazer a tua cesta básica ali, o teu supermercado carregando sacola sem ajuda de ninguém. Então, olha só como é interessante, tá? Por isso que eu sou um cara muito fã de longo prazo. Eu não gosto muito de jogos a curto prazo, não gosto muito de projetos a curto prazo. Eu, particularmente, não gosto. Quando me convida para fazer alguma coisa a curto prazo, fico, putz, eu não sou assim, cara. Procura outra pessoa, eu sou do cara do longo prazo. Eu sou do cara de fazer aqui em julho e terminar lá no ano que vem, mas você vê um negócio gigantesco que vai ficar. E assim que eu fiz com alguns alunos meus, assim que, tem aluno meu que fez transição de carreira, que era 100% medo ali de fazer transição de carreira, fez e hoje está com um negócio gigantesco, está contratando equipe, está investindo em outras situações, olha o problema do cara, o que eu faço com a minha grana agora? Grana não é mais problema, o que eu faço? Então, o cara precisa aprender a investir, ele precisa aprender a multiplicar o seu patrimônio, o seu tesouro. Então, olha só como é interessante, porque eu gosto do longo prazo, tá? Eu particularmente gosto muito do longo prazo, e eu recomendo que você pense a tua carreira, pense o teu negócio também a longo prazo. Você vai ver que o resultado ele é sólido, que o resultado ele é de certa forma seguro, e até mesmo você de certa forma começa a ter aí um planejamento e um legado muito interessante para deixar para as pessoas. É muito importante que você tenha essa clareza na sua mente. Tudo que você faz hoje, tudo que você está fazendo ali, meio que achando que ninguém está observando, cara, tem sempre alguém te observando, tem sempre alguém se inspirando em você, tem sempre alguém acompanhando o teu feed, tua imagem, teu stories, e se espelhando, se inspirando de alguma forma. Ai, Bruno, mas é só uma pessoa. Cara, melhor do que nada.
Normalmente a gente tem uma fixação gigante de achar que eu tenho que começar com 100 pessoas vendo minha live, 1000 pessoas vendo minha live, com 500 e poucas mil visualizações no YouTube, plaquinha de ouro do YouTube, aquele negócio todo, né? Calma, no início não é assim, é do 0 a 1, do 1 pro 2, do 2 pro 3, assim sucessivamente. E, cara, olha como é interessante. Às vezes eu fico observando, tem gente que reclama que só tem uma pessoa vendo a live, somente tem uma pessoa que comenta, só tem um comprador. Mas, cara, se você for analisar o mercado como um todo, essa pessoa, ela deu atenção para você, ela olhou para você, pegou o cartão dela, passou, te ajudou, comprou tua solução, e uma pessoa só. E de certa forma, você ainda está reclamando? Não, cara, agradece, porque você fazendo o teu trabalho muito bem feito com um cliente só, eu garanto que esse cliente ele vai trazer novos clientes para você, que ele vai divulgar você sem você saber, que ele vai ser um promotor da tua marca, que ele vai querer os teus melhores produtos, que você lançou outro produto, ele vai lá e compra também. Por que eu sei disso? Porque meus clientes fazem isso comigo. Os mais antigos estão chegando há 3 anos, pessoal, olha só, 3 anos recorrência ali, 3 anos pagando direitinho, e eles estão querendo mais, eles querem novidade, e aí é um problema bom para mim. Qual é o problema bom para mim? É porque eu tenho sempre que me reinventar, eu tenho sempre que trazer novidades para eles, porque senão, sabe, eu vejo que o tempero que, por exemplo, para quem trabalha com relacionamento, para quem é especialista em relacionamento, dá essa dica, né? Que o casamento, o relacionamento como um todo, ele não pode cair ali digamos assim, no termo de, me falta a palavra agora, mas no termo, cair ali em algo obsoleto, em algo que é comum todo dia, algo que é rotina. Não, você tem que ter ali elementos de diferenciação, sair um pouco da rotina e tudo mais. Então, a mesma coisa. Então, o que eu fiz no mês passado? E vai ter agora dia 8, viu? Vai ter uma live comunitária, vou trazer uma convidada aí para eles. A aula não é comigo, para quem não sabe, eu dou aulas para os meus alunos do Grupo Infinity, da mentoria do Porto e agora da Estratégia Digital, que é a minha terceira turma que eu estou lançando, né? Essa vai ser dia 13 de julho. E todos eles têm acesso às minhas aulas ao vivo, que é toda quarta por quinzena. Então, a quarta-feira passada teve, essa não teve, e essa próxima vai ser uma live comunitária. O que é isso? Eu vou trazer uma convidada em que ela vai, de certa forma, compartilhar experiências dela de sucesso nos negócios, de experiência, das dificuldades, o que ela fez quando pensou em desistir, os atalhos. Então, isso foi uma inovação que eu pensei para aplicar para os meus alunos, porque até então era somente aula comigo. E eu pensei, cara, primeiro, eu não sou detentor de todos os conhecimentos do mundo. Segundo, tem coisa que eu não sou bom mesmo, porque não dá para ser bom em tudo, né? Eu sou bom em estratégia digital, mas tem outras coisas que eu não sou bom. Por exemplo, eu talvez não seja o melhor cara para te dar dicas de aplicativo. Para isso, eu indico o Felipe, meu aluno, que ele tem um curso bacana sobre aplicativos. Talvez eu não seja o cara ideal ali para, de certa forma, falar sobre todos os aspectos da produtividade. Eu até tenho algumas assim, mas não sou o cara da produtividade, então trago alguém aqui da produtividade. Não sou o cara do planejamento, então a gente tem a Ellen e trouxe a Ellen para dar treinamento para eles. Ou seja, eu tenho isso muito claro. Então, o que a gente pensou? Vamos trazer e investir em convidados para eles. Cara, eles adoraram. Agora vai ter aula com outras pessoas, os professores até brincam assim. Então, olha só, como é interessante você ter essa clareza também, de que às vezes para dar um plus, para dar um upgrade no teu negócio, você não precisa necessariamente pensar em rios de grana, em pensar em, ai meu Deus, vou ter que aprender uma coisa nova, vou ter que me forçar a aprender uma coisa que eu não gosto muito, mas porque eles estão me pedindo, eu vou fazer. Calma, você primeiramente, não sei, não conheço, busca quem conhece, busca quem sabe, faz lá uma proposta. Olha, eu não tenho grana para te pagar agora, mas tem aqui meus alunos, vai lá, conversa com eles e você pode lá, fica à vontade para oferecer tua solução, tua mentoria, tua consultoria, divulga lá teu serviço. Mas e aqui eu estou dando a atenção deles, tem mais de 40 aqui que vão estar te ouvindo, que eles vão estar perguntando. Então olha só essa vitrine interessante, que eu particularmente fiz muito aí com alguns parceiros, eu ia lá, dava aula para eles também. Então olha como é interessante estratégias para dar um upgrade também no teu negócio, não pensar somente em você. Como eu falei, projetos grandiosos você não faz sozinho, você vai precisar de alguém para te ajudar a fazer, ok? Então pessoal, esse foi o episódio 17, eu falei sobre gatilho mental da antecipação, falei também sobre imagem, sobre marketing pessoal, sobre qual melhor roupa, qual melhor visual que eu tenho que usar. A maior dica primeiro,
Esteja confortável com você mesmo. E segundo, comece a identificar pontos que você pode ter de similaridade com o teu público, que isso com certeza vai te ajudar a ter aí um relacionamento melhor. Para quem é de RH sabe, rapport, né? Para quem é da área de coaching, RH sabe esse termo bem bacana, em que você gera conexão com as pessoas. Então assim, para você vender, pessoal, para você de certa forma ter uma recorrência em vendas, o que você precisa fazer? Então por isso que o gatilho da similaridade é importante. Você precisa primeiro criar conexão com as pessoas, você precisa primeiro criar aí um relacionamento com as pessoas, você primeiro precisa criar uma familiaridade com as pessoas, uma confiança nas pessoas. Por exemplo, eu já vendi para pessoas de fora do país. Como é que eu faço para vender para pessoas porque meu produto é bom? Também, mas é porque eu estou aqui todo dia, toda quinta-feira eu estou aqui, todo sábado eu estou aqui, os meus alunos falam de mim, por mais aqueles que se desligam, eles também falam de mim, em teoria não falam tão mal assim, pelo menos lá na minha frente, não sei se já falaram, mas de qualquer forma falam, né? Então perceba que ter essa tua rotina de postagem, ter essa frequência, isso também tem influência lá na frente, tá? Isso também tem influência na questão de confiabilidade da marca. Por que vocês acham que empresas como Coca-Cola, empresas como Google, enfim, Facebook, as grandes empresas, grandes mesmo, gigantes do mercado, por que elas investem bilhões em marketing? Porque ela está vendendo algo novo, ela está vendendo algo que é super inovador? Não, a Coca-Cola, por exemplo, ela vende a mesma fórmula, mas por que ela investe bilhões em marketing? Porque ela está investindo em confiança, ela está investindo em, de certa forma, em gerar confiança nas pessoas, gerar empatia no público, em gerar relacionamento, em gerar proximidade. Então, cara, se o gigante como a Coca-Cola faz isso, você também pode fazer como? Frequência na tua rede social, conteúdo, stories, live, chamar para a tua comunidade no Telegram, ter consistência. Eu vejo que, cara, não adianta você pensar que eu vou ter a melhor câmera, eu vou ter a melhor iluminação, o melhor microfone, isso vai fazer com que eu venda mais. Ajuda, mas o fator principal chama-se consistência, o fator principal chama-se disciplina, o fator principal chama-se dia 13 de julho de 2020, 8 da manhã, vai acontecer o lançamento da estratégia digital 100% online, e vai acontecer, eu estou prometendo aqui para vocês, uma promessa pública para vocês. Então, algo que eu falo muito, aquilo que você prometeu no digital, cumpra, tá? Então pensa muito bem o que você está prometendo, tá? Se você não está seguro da promessa, não cumpra. Por quê? Porque quanto mais, de certa forma, você promete, e aqui essa dica que eu dou para os meus alunos quando eu falo no módulo de vendas é o seguinte: grandes vendedores, qual que é o que ele tem de mais valioso? Não é o produto não, sabe o que ele tem de mais valioso? É a palavra. É a promessa, é o que ele prometeu, porque independente do produto ou serviço que ele venda, se ele tem palavra, e por mais que não aconteça, gente, mas existe uma palavrinha chamada desculpa, existe uma palavrinha chamada não foi como planejado, mas eu estou aqui para ajustar, estou aqui para verificar uma forma de aprimorar. Cara, você de certa forma está mostrando para o cliente que você é uma pessoa confiável, que você de certa forma é uma pessoa que ela pode contar, principalmente, pelo menos no contexto que eu comecei a empreender, eu vi essa coisa assim de que vender a coisa para passar a perna no outro, para ser melhor que o outro, para contar a vantagem do outro. Eu fiquei, cara, peraí, não dá para ser assim, porque a gente não tem resultado a longo prazo, né? É difícil ter aí pessoas que ficam passando a perna no outro com resultado ali muito longo. E eu comecei a pensar, não, cara, eu vou adotar a bandeira aqui da integridade, por mais que seja mais difícil, por mais que seja ali que não gere tanto impacto, mas é aquela coisa, prometer aquilo que é possível cumprir. Então usa isso também a teu favor, tá bom? Antes de pensar na promessa, pensa realmente se você consegue cumprir com a sua promessa, e nada de errado, tá, pessoal? Às vezes eu vejo o seguinte, essa comparação com os grandes, né? Por que o grande promete coisas assim extraordinárias? Porque ele está numa jornada há muito tempo. Tem gente que está aí nesse mercado há 10 anos, há 15 anos. Tem gente que está nesse mercado a vida inteira, por exemplo. E você começou há 6 meses, 3 meses, quer se comparar com o cara. Não pode ser assim. Você vai prometer aquilo que você pode. Então, por exemplo, quando eu fazia a consultoria de gestão de carreira, eu não
era empreendedor, assim, eu não era empreendedor não, eu não fazia resultados para empreendedores. Então o que eu prometia? Organização, gestão de carreira e transição. Era só o que eu poderia prometer. Hoje eu já prometo aumento de faturamento. Por que eu prometo aumento de faturamento? Porque eu sei fazer aumento de faturamento e porque meus alunos também têm resultados que comprovam o aumento de faturamento deles. Hoje eu consigo prometer isso com consistência. E aí a gente já está chegando no outro nível, que é assim, ó, qual especificamente o aumento de faturamento? É dobrar faturamento? É triplicar faturamento? É de 5 a 10K, de 10K para 50, de 50 para 100? Isso eu ainda não prometo, porque a gente está analisando o desempenho dos meus alunos. Uma vez que eu tiver essa análise bem bacana, íntegra, que eles me mostram e realmente me mostram, aí eu vou começar a comunicar isso daí. Então percebe que isso é uma construção? Eu não estou chegando aqui falando, aí gente, vem para minha estratégia digital e você vai ganhar 100 mil reais. Não, cara, não. Aqui a promessa, ela tem que ser íntegra. Daqui a algum tempo, daqui a um ano, eu vou ter isso daí muito claro. Então, perceba que além do componente consistência, você também tem que ter um componente chamado paciência. Paciência nunca foi nunca foi tão bom ter paciência no empreendedorismo quanto agora. Por quê? O teu negócio ele vai aflorar, o teu negócio ele vai, de certa forma, ter um desempenho melhor, mas à medida que o tempo for passando, não é a tua velocidade, é a velocidade do teu aprendizado, do teu processo. A gente, de certa forma, não costuma acelerar o aprendizado, eu pelo menos não trabalho dessa forma, porque eu prefiro que você, de certa forma, aprenda a teoria, domine a teoria. Uma vez que você dominou isso, você, de certa forma, promoveu uma transformação no teu negócio e promoveu uma transformação aí no teu mindset, tá bom? Então, chegamos aqui a quase 50 minutos, para ser mais exato. Dia 13 de julho, 8 horas da manhã, o que vai ter? Estratégia digital 100% online, primeiro lançamento, e eu vou deixar o carrinho aberto por pouco tempo, tá, pessoal? Vai ser 3 dias só de carrinho aberto. Por que eu estou fazendo isso? Porque o estratégia digital eu vou lançá-lo, não é que eu vou lançar incompleto, mas eu vou lançá-lo na versão básica. Por quê? O meu curso, você vai poder adquirir ele anual, você vai pagar uma taxa só e vai ter acesso durante o ano inteiro, e todo mês eu vou colocar vários conteúdos lá para você de módulos. Os módulos que eu já consigo adiantar é que vai ter módulo de negociação, vai ter módulo de vendas, vai ter módulo de ideias que você pode aplicar para o teu negócio, vai ter as aulas ao vivo que eu dou para os meus alunos, já que a gente está indo para a aula 6 e você vai poder assistir também porque elas estão gravadas. Vai ter aula do preparatório de estratégia digital, que eu dou aula todo sábado também. Vai ter aula com as pessoas que eu trago de convidados, com os experts. Por exemplo, sábado agora teve da Ellen, sobre planejamento de negócios. Então, você também vai poder assistir lá na plataforma, porque a gente gravou e a galera do Estratégia Digital vai ter acesso. Além disso, você também vai ter acesso às minhas aulas ao vivo. Mando o link para você no Zoom aqui, a gente se reúne e toda quarta-feira por quinzena eu dou uma aula bem interessante sobre vendas, tá bom? A minha aula ao vivo, só para explicar, é aula de vendas do básico para avançado. Então a próxima aula a gente vai falar sobre elementos de diferenciação. Por exemplo, você que está vendendo aí, você que tem um produto, você que tem um serviço, você costuma dizer que o teu produto é o melhor do mercado? Você costuma dizer que o teu produto é o número 1 do mercado? Você costuma dizer que o teu produto é o maior do mercado ou que é o menor do mercado? Mas por que, Bruno? Por que isso é importante? Porque quando você comunica isso para a tua audiência, você de certa forma está comunicando para o emocional dela, você está dando um elemento de diferenciação. Ai, Bruno, mas eu tenho medo de falar que o meu produto é número 1. Cara, se você não faz isso, não espere que o seu concorrente faça, porque o seu concorrente está falando que o dele é número 1. O seu concorrente está falando que o produto dele é o melhor, que o treinamento dele é o melhor, que a consultoria dele é o melhor. Então, por que Águas d'Água você não está falando que o seu não é o melhor? Ai, Bruno, porque ele não está pronto, ele não está preparado. Cara, aqui vem um componente muito bacana. Você que vende, cara, você precisa ter um combustível chamado autoconfiança. Bate no teu peito, bate aí, não vai pro espelho e fala lá, o meu produto melhor, o meu produto melhor, o meu produto melhor. Gera autoconfiança em você. Você tem que confiar e acreditar que teu produto gera transformação. Porque se você não acredita,
o teu concorrente não vai acreditar por você. O teu cliente, teu potencial cliente, muito menos. Ele vai buscar aqueles que são os melhores, ele vai buscar aquele que é autoconfiante. Então, o primeiro ponto, né, antes de pensar no perfeccionismo do produto, que ele tem a melhor imagem, melhor não sei o que, cara, primeiro, acredita que teu produto é bom. E às vezes, quando você acredita, cara, você consegue superar até barreiras como talvez não ter uma imagem adequada, talvez não ter um vídeo adequado. Um exemplo, o vídeo da água do Rick Chester. O cara gravou ali sem edição, sem nada, vídeo de 1 minuto, e ele explodiu ali no mercado. Então olha só, o que ele teve ali? Qualidade, verdade, consistência e principalmente autoconfiança no conteúdo que ele postou. Tudo aquilo que ele falou lá em 1 minuto, ele 100% acreditava ali, palavra por palavra. Então usa aquilo como exemplo. Às vezes não eu vejo que a qualidade técnica ela vem com o tempo, tá? Mas o principal mesmo é o conteúdo, o principal mesmo é que você invista aí na autoconfiança do teu negócio, tá bom? Então, 13 de julho, estratégia digital 100% online, para você que quer adquirir, para você que quer entrar na minha comunidade, para você que quer ser meu aluno, para você que quer aprender comigo, para você que quer ter a minha visão de estratégia para o teu negócio, me chama aqui no direct, me chama aqui na descrição, que eu aviso para você como é que faz para você entrar. E lembrando, pessoal, anual, eu garanto, não tem outro curso de estratégia digital melhor do que esse, de um custo-benefício tão atraente como esse. Então não perde tempo, aproveita e entra lá no Estratégia Digital e torne-se um aluno meu. Me ajuda a chegar na marca de 100 alunos até dezembro. Eu estou na metade, me ajuda a chegar até o final aí, que eu garanto aí que certamente vem outras coisas bem bacanas, tá bom? Então um abraço, até a próxima quinta, episódio 18, e lembrando, para você que gostou disso aqui, para você que quer aprofundar mais, sábado agora, 8 e 7 da manhã, estou lá no meu canal do YouTube. Essa aula não é no Instagram, no YouTube. Eu compartilho a minha tela e lá eu dou aulas de estratégia digital. É até bom para você ver como é uma prévia do estratégia digital como um todo. Lá você vai ver como é que eu dou as aulas ali ao vivo para os meus alunos. Eu compartilho a tela, coloco um tema e a gente vai discutindo juntos. Eu vou montar uma aula juntos com eles, tá bom? E aí o que é legal, que você já tem um material extra que está na comunidade do Telegram que você já pode aplicar no teu negócio, seja físico, seja online, de preferência online, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!